Boa tarde, turma. Tudo bem? Como estão cada um de vocês? Que maravilha, que prazer estar de volta com esta turma de pedagogia, turma forte, né? Turma animada. Gente, saudade mais de cada um de vocês. Queria estar agora presente aí, né? Numa aula presencial, mas infelizmente não está sendo possível. Espero que essa pandemia passe logo para que a gente possa voltar e ter esse calor de uma turma tão animada, tão esforçada, que tem conseguido aí é, gradativamente conquistar aí período a período o espaço, né, a formação, a graduação de vocês. E hoje eu estou aqui para a gente trabalhar mais uma disciplina, Educação Especial. Essa disciplina é de uma importância grandiosa para o currículo de vocês. Por quê? Porque todos nós, educadores, seja ele coordenador, diretor, supervisor, professor principalmente, vai se deparar com desafios gigantescos na sua sala de aula, onde teremos indivíduos, né, alunos, alunas que têm necessidades especiais e, portanto, precisa de um professor especial que consegue entender, que consegue ter as ferramentas e o suporte adequado para trabalhar com esses alunos. Portanto, nós vamos trabalhar esta grande disciplina com vocês neste dia de hoje, nesta tarde maravilhosa, tá bom? E vamos passar aqui para o nosso primeiro slide. Aqui, muito bem. Vou tirar aqui eu para o cantinho, diminuir aqui um pouco o meu tamanho. Aqui, agora sim, né? Ficou melhor. Vou botar aqui para esse lado. Então, nós temos aí a evolução do conceito, né, de educação especial. Importante nesse primeiro momento que a gente possa entender um pouco dessa história da educação especial, como esse conceito ele foi construído, a partir de quê? Então nós temos aí a visão sobre a deficiência, ela é uma visão social historicamente construída, ou seja, o conceito da educação especial ele foi construído no bojo da sociedade. A sociedade, as pessoas que vivem entre si e historicamente, por quê? Porque não é de agora, não foi algo construído, uma lei de tal, educação especial é isso, não. Foi toda uma história e que vocês vão entender agora detalhadamente como foi que realmente essa história aconteceu. Então, esse conceito ele tem fundamento nessa vida social e toda uma história, entendeu? Não é como se alguém colocasse o nome, né? Como a gente coloca o nome de uma criança. Logo, antes de nascer já tem um nome, não é assim? Aí vocês que têm filhos aí, não é assim? Eu também tenho. A gente bota o nome logo, antes de nascer. Mas se fosse para colocar o nome das pessoas depois de um certo tempo, talvez não gostaria de ter aquele mesmo nome. Então, esse conceito de educação especial, ele é um conceito que é assim, ele tem toda uma história, né? E foram as próprias pessoas que foram dando esse conceito a ela. E esse conceito ele vai mudando. Vocês vão perceber que esse conceito ele vai mudando de acordo com as visões, com os paradigmas de cada momento, de cada época. Aí nós temos aqui o público-alvo da educação especial foi visto de acordo com as informações de que dispomos, né? As nossas crenças e convicções, a nossa religiosidade, o nosso entendimento sobre a deficiência. Então, em cada momento histórico, é de acordo com as informações daquele momento, com as crenças e com as convicções, que seriam as certezas que as pessoas tinham naquele momento, e a religiosidade, a religião também influenciou muito nessa construção. E com isso, as pessoas tinham um entendimento sobre deficiência. Então, em cada momento, qual era o entendimento, quais eram as convicções, qual era o pensamento religioso. É importante que a gente preste bastante atenção nesses momentos. Vejamos aqui. Nós temos aqui também, em cada momento, as pessoas tinham as suas explicações, né? Elas agiam de acordo com as convicções
e justificavam os comportamentos baseados em alguma coisa, em alguma crença, em alguma credulidade, em relação às pessoas consideradas por algum motivo diferentes. Então, se uma pessoa nascia com alguma má formação física, as pessoas, de acordo com aquela época, eles tinham uma justificativa, eles agiam de um jeito, eles tinham uma explicação. E isso gerava o quê? A discriminação e o preconceito. Porque no momento que a pessoa nascia, então faltava um dedo, ou faltava uma perna, ou tinha alguma paralisia cerebral, algo do gênero, aí o que acontece? As pessoas já tinham um conceito antecipado, o que a gente chamava de preconceito, e já discriminava porque era diferente, fugia dos padrões da época, de acordo com a época, não é porque só é agora não, é desde a antiguidade, e nós vamos verificar aqui. Estiveram sempre presentes no convívio das pessoas com deficiência. Então, essa discriminação e o preconceito é desde a antiguidade que as pessoas com deficiência, com algum tipo de diferença, sofrem essa discriminação e esse preconceito. E nós temos aqui, vejam bem como na antiguidade, a pessoa com deficiência na antiguidade, os romanos, na antiguidade, no início da era cristã, segundo Sêneca, Apud Misses, em 1997, página 14, estabeleciam as seguintes práticas: nós matamos os cães danados, os touros ferozes e indomáveis, degolamos as ovelhas doentes com medo que infectem o rebanho, asfixiamos os recém-nascidos mal constituídos, mesmo as crianças, se forem débeis ou anormais. O A aqui significa não normal. Nós as afogamos. Não se trata de ódio, mas da razão que nos convida a separar das partes sãs aquelas que podem corrompê-las. Olha só como era o jeito de agir. E vocês percebam que no slide anterior, ele falava que as pessoas eles agiam de um jeito, tinha as explicações, tinha a justificativa. Aqui, o que eles agem? O que eles estão fazendo aqui na Roma? Eles já faziam isso com os animais e também com as crianças recém-nascidas, né? Afogava, justificando o quê? Que poderia corromper, poderia infectar os demais, entendeu? Então, era visto dessa forma. Isso justificava tal atrocidade, né? Que a gente hoje pode chamar assim. Justificava, e isso para eles era normal, entendeu? Então, olha só, lá na Roma já existia esse tipo. Imagine uma criança só porque nasceu sem um braço, ou com um dedinho a mais. Eu tinha um amigo, gente, que ele tinha, a gente chamava ele de sete orelhas, né? Era até um apelido que ele não gostava, mas quando eu varria a rua, ele tinha uns brinquinhos assim pendurados. Então, na antiguidade, uma criança, ele nem teria, ele nascia, mas teria sido logo afogado, né? Então, assim, isso realmente é da gente ficar muito sensível. Nós temos aqui também, apesar disso, Roma deixou um legado, né? Eles projetaram algumas leis, né? Os avanços na medicina, saúde pública, tinham água potável, latrinas públicas, que é como se fosse chafariz, a rede de esgoto, que garantiu a prevenção de muitas deficiências ou males que poderiam ser incapacitados ou incapacitantes, né? Então, eles tinham essas práticas, mas já tinham algumas leis que, de uma certa forma, possibilitavam que no futuro, né, as coisas não tivessem tantos problemas com pessoas com algum tipo de deficiência, porque a gente sabe hoje, atualmente, que os mosquitos, como o mosquito Aedes aegypti, que traz a chikungunya e outras doenças que
causam até deficiência, né, nas nossas crianças. Então, assim, o ambiente saudável, o saneamento básico é muito importante. Agora vamos verificar, na Roma também nós tínhamos aí as leis romanas, aquela época proibiam a morte intencional de crianças com menos de 3 anos de idade, exceto no caso de a criança ter nascido com alguma mutilação ou ser considerada monstruosa. Para os casos como esses, a lei previa a morte ao nascer. Então vejam bem, uma criança com microcefalia, gente, não tinha outro, já era logo eliminada, porque você sabe que a criança que tem microcefalia é uma criança que tem uma cabeça totalmente, né, diferente, assim, é quase oval, é uma coisa muito diferente, os olhos romboides. Então, assim, naquele período na Roma, já era praticamente a criança ela era eliminada, exterminada, eles matariam essa criança, né? Então, se faltasse algum membro do corpo, então veja bem como as deficiências eram tratadas, né, naquele período na Roma. Apesar da lei romana, nem todas as crianças com deficiência foram mortas, mas abandonadas em cestas com flores às margens do rio. Escravos e pessoas pobres que viviam de esmolas ficavam esperando essas crianças para criá-las e utilizá-las como meio de exploração dos romanos, por meio de esmolas significativas. Roma igual a esmola igual a negócio rendoso. Crianças foram raptadas, mutiladas e serviram como pedintes em templos, praças e ruas de Roma. Então vejam bem como é que a gente pensa que as coisas ruins ou corrupção já acontecem agora de uns 30 anos para trás, mas ó, desde o período da Roma. O que eles faziam? Alguns casos até mutilavam, né, a criança para ela ficar deficiente só para colocar lá pedindo esmola. Eu também, depois de ter conhecimento dessas histórias da educação especial, eu vim entender por que quando eu fui à igreja lá de São Raimundo Nonato, ali em Vargem Grande, as pessoas ficavam ali sentadas nas portas pedindo, mas eu achava que era só por conta, né, da questão econômica, mas já historicamente isso já existia, né? E faz parte da educação especial. É, Todas as crianças que colocavam no rio dentro de uma cestinha, essas pessoas mais pobres pegavam essas crianças e usavam elas para ganhar dinheiro, como existe ainda hoje, né? Tem gente que pega as crianças, mesmo não precisa nem ter problema não, bota o menino para pedir nos faróis, né, nos semáforos. Na festa de São Raimundo Nonato a gente vê várias crianças sendo exploradas. Não precisa ser nem ter alguma deformação no corpo não, eles já colocam mesmo. Então as coisas parece que estão piorando. Então vejam bem como isso já acontecia em Roma. E na Grécia? Na Grécia Antiga também não era muita coisa boa não, gente. Nós temos aqui o contexto: culto ao corpo, à perfeição e aos ideais atléticos levavam os deficientes a serem sacrificados ou escondidos. Olha só, a Grécia Antiga, mais precisamente ali, eles valorizavam muito a questão do corpo, né? A beleza, certo? E aí, se fugisse esse padrão, se não nascesse com algum problema, já era sacrificado. Em alguns casos, escondido, porque já existiam algumas instituições que a gente vai ver mais na frente que já pegavam essas pessoas e não deixavam que elas fossem mortas. No livro de Platão, República, quando os filhos do sujeito sem valor e aos que foram mal constituídos de nascença, as autoridades esconderão como convém num lugar secreto que não deve ser divulgado. Então, no próprio livro de Platão, ele já deixava isso claro, que acontecia muitas vezes quando não matavam, porque os padres, né, o clero da época, levavam para uns locais que a gente vai ver mais na frente, que eram
escondiam essas pessoas e cuidavam delas, certo? Precisamente lá na Grécia Antiga, também na parte de Atenas, comemorava-se a solenidade do nascimento, caso não ocorresse, o próprio pai deveria exterminar a criança. Então veja bem, porque naquele período, gente, tinha muitas guerras, né? E os atenienses, os espartas, eles eram povos que cultivavam muito o nascimento de um homem, né? De um menino, quando nascia. Por isso que até hoje tem essa cultura do pai querer que não, tem que nascer o menino, tem que nascer o homem, caba duro, caba bom. Nadinha, era tudo história antiga, no sentido de que esse menino era, aos 7 anos ele era mandado para o estado, né, cuidar dele, para treinar para as guerras. Então se nascesse uma criança com deficiência, aí o próprio pai deveria matá-lo. Então veja que maldade, né? Como é que o próprio pai vai matar o seu filho? Gente, era muita maldade. Os espartas, eles diziam que as crianças com deficiências física ou mental eram consideradas subhumanas e por isso abandonavam, né? Eram abandonadas ou eliminadas, lançava-as no precipício. Olha aí, pessoal, é muita crueldade, né? Quando a criança nascia com alguma deficiência, era lançada do precipício. Crianças apresentadas à comissão oficial para se tornar guerreiros no futuro, até os 7 anos, olha, como estava explicando, com os pais depois entregue ao Estado. Então, tanto na Roma como na Grécia, haviam isso era a forma como eles entendiam a deficiência, como eles agiam, a partir das suas crenças, né? A partir das suas convicções, eles agiam dessa forma naquela época, e que a deficiência era vista como algo muito, né, muito sério, muito grave para eles. Vejamos aqui os sentimentos ambivalentes da antiguidade. Essa palavra ambivalente, ela pode ser explicada da seguinte forma: quando a pessoa tem uma própria pessoa ou sociedade ou comunidade, ela tem dois entendimentos, certo? Ela tem um entendimento favorável e contra. Por isso chamamos de sentimentos ambivalentes. Olha, divergências, nós temos aqui, vou ampliar aqui para vocês verificarem, exterminadas, né? Purificadas, possuídas pelo demônio. Ou seja, as divergências eram sentimentos que tinham que algumas comunidades da antiguidade, quando nascia uma criança, já se fosse com alguma deficiência, poderia logo exterminar. E outras eram ser purificadas. Por quê? Porque havia um entendimento daquelas pessoas que achavam que essas crianças que nasciam com alguma deficiência, que era como se tivesse possessões demoníacas. A alma era uma coisa do diabo, do demônio, então tinha que ser exterminado. E já havia outras que achavam que aquilo ali era um ser humano, que era uma alma de Deus e que deveria ser cuidada, então não deveria ser matar. Então essa aí é como se fosse uma contradição. Os sentimentos de rejeição, cuidados, abandono, perseguição e proteção. Olha só, esses sentimentos, uns rejeitavam, outros não, vamos cuidar, é uma criança, ou olha, isso é uma pessoa, isso é coisa de Deus, a alma do Senhor, vamos cuidar. Não, isso é coisa do demônio, isso é coisa do diabo, esse menino não presta. Então, havia esses sentimentos, né? Ora cuidava, ora abandonava, ora perseguia, ora protegia, certo? E ainda tinha, voltar aqui, aí nós temos aqui, possuía alma, não possuía alma,
piedade, dificuldade que as culturas da época tinham para entender, dificuldades que as culturas da época tinham para entender as diferenças entre as pessoas. Com o advento do cristianismo, com a deficiência passou a ter alma, não eliminada. Olha só, voltando aqui, igual a filhos de Deus. Então, assim, esse sentimento, essa ambivalência, houve vários momentos em que eles tinham, matavam, ora não matavam, ora perseguia, ora protegia, tinha alma, não tinha alma, certo? Então isso aconteceu muito, porque depois de um certo tempo que a Igreja Católica e o próprio cristianismo, o advento do cristianismo, passaram a ter esses confrontos. Mas antes do cristianismo, se nascesse com deficiência, já era totalmente eliminado. Aí nós temos aqui a pessoa com deficiência na Idade Média, crescimento urbano, decréscimo nos cuidados básicos com a saúde e com a higiene, populações sem infraestrutura e sem recurso para a saúde, viveram por muitos séculos o receio das epidemias e doenças mais sérias, devido à ignorância. Todas as doenças mais graves, as incapacidades físicas e as más formações congênitas eram consideradas sinais da ira celeste ou castigo de Deus. Então, olha só como na Idade Média via essa questão das deficiências. Porque tudo isso, gente, essa falta de conhecimento, a ignorância, a pobreza, ela sempre trouxe essas situações de deficiências, certo? E com isso, naquela época, uma criança que nascia com a paralisia cerebral ou com uma malformação craniana ou com um braço mais fino, algum tipo de deficiência era vista como castigo de Deus, porque não tinha um olhar científico. O olhar era teológico, era a questão do misticismo, era a questão divina, entendeu? Então, prosseguimos. As pessoas com deficiência na Idade Média também, olha só o que eu falei, o misticismo que cercava as deficiências. Olha só, tinha várias situações místicas, tipo prática nas camadas mais pobres de benzedura, ritos misteriosos de exorcismos. Quer dizer, se a pessoa tinha uma paralisia, tipo epilepsia, né, que cai babando, naquela época aquilo ali era coisa do diabo. Tava um corpo tomado por uma alma, por uma, entendeu? A questão da macumba aí leva para o benzedor. Até hoje nós temos várias situações de pais, né, de famílias que não levam para um médico, não levam para um psicólogo, para um psicanalista ou para um pedagogo, leva para o benzedor, o curandeiro. Ele é quem vai verificar que tipo de coisa é essa que está acontecendo com meu filho, com minha filha. Então, era assim. Então, isso é muito antigo. Então, até hoje ainda tem resquícios dessas práticas na nossa sociedade. Há crenças em magias e feitiços, atribuições de doenças e determinadas deformidades físicas, a ira de Deus e presença do demônio, utilização de medicamentos e produtos naturais, o tratamento fitoterápico muito utilizado para esse tipo de prática. Você vê que tem gente que vai para o curandeiro e a mulher vai lá, moia com as ervas e faz aquela coisa assim com alho, né? E tudo para tirar essas coisas ruins da gente que tem. Então, isso aí tudo na Idade Média já acontecia com essas pessoas, né? Cercada todo com esse misticismo. E nós temos também as pessoas com deficiência física ou sensorial passou a viver à margem da sociedade com recursos das esmolas que recebia. Então, as pessoas com deficiência, desde essa época, já
sofrem à margem, porque o que é ficar à margem da sociedade? É como se você fizesse um círculo e fizesse os pontinhos, certo? E esses pontinhos estão longe do centro, estão fora do ciclo, então a margem é ficar fora. É como se fosse mesmo num rio, não tem as duas margens. Você não está correndo, você não está usufruindo daquela correnteza daquele rio, você está numa margem, certo? Então a margem, as pessoas com deficiência até hoje têm essa dificuldade, mas graças a Deus já tem muitas leis que trouxeram bastante benefício às pessoas com deficiência. Aí nós temos aqui a evolução histórica da educação especial. Na Bélgica, a primeira instituição para abrigar deficientes mentais do século XIII, colônias agrícolas. Até então eram acolhidas em igrejas e conventos. Então, naquela época, aqueles que escapavam da morte iam para as igrejas e conventos. Os padres levavam as freiras para dentro do convento. Praticamente as primeiras escolas de educação especial. Aí no ano de 1300, a primeira legislação sobre cuidados e bens das pessoas com deficiência mental foi nessa época. Com essa visão, tinha alma mais bem, mais direitos à herança. Não havia distinção entre deficiência e doença mental. Quer dizer, tudo era uma coisa só, né? Não tinha distinção entre essas doenças. E vocês já percebem que aqui já há uma preservação da vida das pessoas, né? E que a igreja e os conventos são responsáveis para abrigar essas pessoas. Mas elas eram apenas separadas, segregadas. Mas vamos ver o que acontece com elas. A evolução histórica da educação especial, o cristianismo, propiciou novos valores éticos às pessoas, estabeleceu tolerância em nome do amor ao próximo. Então, o cristianismo, ele trouxe isso, ele trouxe alguns valores éticos a essas pessoas e estabeleceu essa tolerância. Quer dizer, não, gente, não vamos matar não, que é isso, não vamos fazer isso com a pessoa só porque nasceu assim. Calma aí, vamos cuidar dele aqui, não deixa que eu cuide. E assim foi se construindo um novo pensamento, um novo olhar para as pessoas com deficiência a partir do cristianismo, certo? Aí nós temos aqui também as outras atitudes ambivalentes. A caridade versus castigo, quer dizer, eu te trazia para cá, eu te separava, eu não deixava tu morrer, mas tu vai pegar castigo. Tu vai ficar trancado aí nesse quarto, tu não pode sair, certo? Então acontecia muito isso. Ó. Abrigo versus alimentação, proteção. Eu te dou abrigo, te dou alimento, te dou proteção, mas eu te castigo com condutas imorais. Possuído pelo demônio, igual a exorcismo com flagelação para expulsá-lo. Então assim, te dava abrigo, mas te exorcitava ali, te fazia como se estivesse tirando o demônio de você, barra pancada, dava, entendeu? O negócio era feio, porque quando tá tirando o espírito das pessoas, como eles acreditavam que era o espírito do mal, o cara bate, sacode, grita, é um negócio terrível. O Jailson já me explicou um pouco sobre isso, eu disse, rapaz, esse negócio é sério. Não podia mais ser assassinado devido à ética cristã, tinha que ser mantido e cuidado. Então, mesmo que as pessoas não morriam, mas ainda tinham essas ambivalências, né? Era cuidado, mas ao mesmo tempo tinha castigo. Então, tudo isso aconteceu com vários indivíduos, né, que nasciam com algum tipo de deformidade ou com algum tipo de necessidade. Então, nobres, nós vamos continuar daqui a pouquinho com mais um vídeo no segundo momento, dando continuidade a esta aula. Não percam que tem muito mais sobre a história da educação especial. Um abraço e até daqui a pouco.